Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus. Queria que você pegasse a tua Bíblia e abrisse a Bíblia em João, capítulo 4, versículo 1. Acende a luz aí para nós, Ed. Que eles não estão enxergando a Bíblia e eu não estou enxergando eles, porque fica a luzinha nos meus olhos e eu não vejo esses rostos bonitos. Quem achou aí? Fala amém. Quem não achou, fala, estou perdido. João fica depois de Lucas e antes de Atos. João capítulo 4, versículo 1. Enquanto você vai procurando, eu vou contar uma história engraçada que eu prometi para a Laura que eu ia contar. Esses dias tinha 2 meninas dos Adolhos aqui fazendo uma live no Facebook. Já estão rindo aí. E daí elas falaram, ô Tarek, eu estava assistindo, né? Fala um texto aí para a gente ler, para a gente fazer o devocional aqui na live. Aí eu falei, abre aí Heresias 3:3. Cara, elas ficaram meia hora procurando. Aí elas falaram, Tarek, eu não estou achando. Eu falei, não tem, né, meu filho? Precisando ler a Bíblia. Quem leu a Bíblia nas férias aí? Se o Lelo estivesse aqui, a porcentagem seria de... Levanta a mão de novo, quem leu a Bíblia. 30%. Mas isso vai mudar. Em nome de Jesus. Você vai ler a tua Bíblia nas férias, cara. Não tem nada melhor do que estar com Jesus nas suas férias. E, bom... João capítulo 4, versículo 1, deixa aberto aí, e antes da gente ler, eu queria te contar o tema dessa mensagem, o que me levou a escolher esse tema. O título da mensagem de hoje é Devoção Descolada. Olha só, ousadia e alegria, né? Está no título da mensagem, Devoção Descolada. Mas por que eu escolhi isso? Porque eu quero ser o tiozão legal, que quer fazer vocês irem do meu título? Não. Eu escolhi esse título porque eu tenho percebido algumas coisas em vocês, na devoção de vocês a Deus, que parece que trava a maneira como você adora a Deus. Parece que alguns adolescentes aqui deixam de adorar a Deus nas férias porque parece que Deus... não parece ser uma coisa tão legal assim para fazer. Sei lá, sejam sinceros, quem aqui já sentiu tédio na hora de ler a Bíblia? Levanta a mão. É isso aí que eu gosto, é sinceridade, cara. Principalmente na parte dos números lá, que tem umas listas gigantes, né? Abraão, filho de não sei quem, que teve outro filho, que não sei o que. Você fica, Jesus, eu posso pular essa parte, pelo amor de Deus. Né? Eu muitas vezes me perguntei por que existia aquilo, aí eu fui para o seminário e eu descobri, cara. Mas eu não vou explicar agora, porque não é hora para isso, você vai ficar aí com a dúvida na cabeça. Tá, mas você às vezes pode achar que a vida com Jesus é um negócio meio monótono. Uma das motivações para eu escolher o tema dessa mensagem foi que alguns de vocês, com boas intenções, pessoas de Deus, falaram brincando, tio, tem gente que me chama de tio aqui porque eu cuidei nos juniores, né? Aí tá aí marmanjão e me chamando de tio ainda. Mas já vi cara falando assim, tio, eu tirei umas férias da igreja, né? Fiquei de boas lá na praia, né? Nem peguei na minha Bíblia. Ou algumas pessoas que precisam de um culto para adorar a Deus, se não tem culto, não adora a Deus, que precisa de uma sexta-feira, que precisa de uma banda, que leva a vida com Jesus como se fosse uma tarefa. Cara, essa mensagem é para você. Aê, glória a Deus! Eu estou enxergando vocês agora. Tá, e sabe, às vezes você pode não falar isso, mas eu percebo que alguns de vocês, quando vão buscar Deus, vão fazer um devocional, vão ler a Bíblia, vão orar, é um negócio meio mecânico. Sabe aquela oração de sempre, que quando está cansado,
você está com sono, aí você está na cama, aí você fala, cara, eu nem orei hoje. Aí você fala, Jesus, guarda minha mãe, guarda meu pai, obrigado por esse dia, obrigado que foi tudo bem. Amém. Isso quando você não dorme no meio, né? Eu já fiz uma cara de pau dessa, uma vez eu dormi com a Bíblia em cima do meu peito aberto, assim, porque eu fui buscar Deus só na hora de dormir. E por que eu escolhi devoção descolada? Porque eu queria mostrar para você que existe um jeito de você adorar a Deus diferente desse jeito mecânico. Talvez, eu vi que tinha bastante visitante ali embaixo, talvez você veio de outra igreja, ou talvez você nunca frequentou uma igreja, e está aqui pensando, chegou aqui, quando te chamaram para vir, você já pensou, poxa cara, igreja, meu Deus, vai ter os crentes lá, rodando, girando, será que o pastor vai vir pegar o dízimo do meu bolso aqui? Né, vai, sei lá, cara, você já pensa um monte de coisa, e eu queria mostrar para vocês que você pode adorar a Deus do jeito que você é, e não de um jeito que talvez você veja pessoas fazendo, mas de um jeito seu. É por isso que é descolado, não quer dizer que é irreverente, quer dizer que é de um jeito autêntico. Alguém sabe aqui o que é autêntico? Alguns sabem. Autêntico é uma pessoa que é única. E eu listei algumas pessoas aqui do nosso ministério que são únicas, que não existem iguais, que se você conhece elas, você vai saber do que eu estou falando, que são pessoas verdadeiras, que são pessoas que não usam máscara, que são pessoas que você vê que do mesmo jeito que talvez algumas delas, por exemplo, o pastor Lelo, é a mesma pessoa aqui na frente e a mesma pessoa aí embaixo. Uma delas é o Lelo, para mim ele é um cara muito autêntico, e eu não estou puxando saco não, que ele nem está aqui. Mas cara, eu nunca vi um pastor tão sincero. Eu nunca vi. O cara me ganhou várias vezes, mas teve vezes especiais que, quando eu fui me abrir com ele, ou quando eu vi outros adolescentes falando com ele, ele olha para a pessoa e fala, cara, eu passo a mesma coisa que você. Eu tenho os mesmos pecados que você. Quem estava no último motivacional viu ele fazendo isso. Cara, para fazer isso, para assumir pecado para os outros, tem que ser homem. Tem que ser verdadeiro, é uma coisa que eu admiro nele. Fora que ele é gente boa demais, ele é engraçado. Ele conta aquelas piadas que, às vezes a piada nem é boa, mas você ri da cara dele. Porque ele é sensacional. O Natan, cadê o Natanzinho? Ele está aí? O Natanzinho, cara, ele não está aqui também, mas eu não sei, acho que ele deve estar fazendo ronda, né? Sei lá. Oi, engasguei. Mas ele é um cara único também, né? Não sei se você já andou com o Natanzinho, que pregou semana passada, mas ele tem um jeito único até de andar. O Budal sabe imitar ele bem. Ele anda diferente, ele é meio quietão assim, gente fina, ele é desligado, cara. Eu fui andar de Kombi com ele esses dias, cara. Ele ficou 3 horas dirigindo a Kombi, e só depois de 3 horas dirigindo a Kombi, ele descobriu como que chegava na 3ª marcha da Kombi, cara. Ele é único. Pessoas únicas. O Nicolas Lee, cadê o Nicolas? Está aí? Esse chinês é maravilhoso. Cara, nunca vi um cara tão crente, velho. Uma vez eu fui conversar com o supervisor dele e perguntar, ei, como está o Nicolas? Ele fala, ele está levitando. Aquele piá já vive no céu já, cara. Mas é um cara humilde, um cara gente boa. A Sil está aqui na frente. Vocês já viram a Sil no louvor, quando ela não está aqui em cima? Ela está aqui embaixo pulando que nem uma doida, cara. Parece que é adolescente ainda. Isso é muito massa, é uma devoção descolada, é uma devoção verdadeira, autêntica. Gente que nem eu e você. Eu gosto de gente assim, gente verdadeira, sem máscara. E eu acredito que Jesus convida a gente para ser assim. Pessoas autênticas, pessoas que têm uma devoção verdadeira, descolada de um padrãozinho que eu vejo num cantor gospel ou numa pessoa que está aqui na frente. Tem várias outras pessoas que eu podia citar aqui, a Isa, a Clarissa, que eu fui com elas ontem lá levar o Renan para o aeroporto, o piá que foi morar lá nos Estados Unidos, figuraças, o Natanzinho que está aqui na frente, esse cara aqui bonito.
Cara quieto, mas autêntico. E quando está todo mundo jogando bola na célula, ele tem uns 15 cubos mágicos, cara. Ele fica montando todos. Um dia, quando eu falar sobre resolução de problemas aqui na frente, você vai vir resolver o cubo mágico, tá bom? Fechou? Gente autêntica. E eu acredito que hoje, Deus quer te ensinar a adorar Ele de uma forma verdadeira. De uma forma que só você pode adorar. Só você com o seu jeito. Por isso, pega lá a tua Bíblia em João 4. Para mim esse é um texto lindo que fala sobre adoração. E você vai entender o que eu estou querendo dizer melhor com essa adoração descolada. Que eu acho que Jesus quer que você tenha. Vamos ler lá, João capítulo 4, versículo 1. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sícar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse que Deus pode dar, e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu: o senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Até aí. Eu não sei se prestou muita atenção, porque às vezes tem um pessoal aí que lê e se perde no meio da leitura, começa a viajar, então eu vou contar a história. Jesus, ele estava pregando pelas cidades, passando com seus discípulos, até que ele chega na região de Samaria, e os discípulos dele foram dar um rolê, e aí ele ficou sozinho, ele estava cansado, estou resumindo, né, de uma forma simples que você possa entender, e sentou perto de um poço, que era um poço que Jacó tinha cavado, que os samaritanos tinham herdado ele, tinham ficado para eles. Ele está lá sentadão no poço assim, descansando, porque Jesus era um ser humano, né, mas se fosse filho de Deus estava cansado, e aí chegou uma mulher, e aí ele começou a trocar uma ideia com a mulher. Só que esse texto, ele é meio esquisito. Eu não sei se você já tinha lido, mas é a primeira vez que eu li esse texto sem estudar, eu achei ele muito esquisito. Porque ele começa uma conversa de água da vida, de não sei o quê, de pega água aí para mim. Ah, mas você não pode pegar água. Não, mas se você soubesse quem está pedindo, você ia receber a água da vida. É meio esquisito essa conversa. Mas quando você vai estudar, quando você começa a ler versículo por versículo, tem algumas coisas por trás que ensinam para a gente como você pode ser um adorador que tem uma devoção descolada, que tem uma devoção única, que adora a Deus de um jeito autêntico, de um jeito que só você pode adorar. E para mim a melhor pessoa que pode ensinar isso é a pessoa de Jesus. E sabe por quê? Quando você vai lendo, olha lá no versículo 7. A Bíblia diz que Jesus estava conversando com uma mulher. Para aí. Você que não sabe, Jesus era um mestre. Ele era chamado de rabi. Ele era um rabino. Ele estudou para ensinar para as pessoas. Os rabinos, eles ficavam até os 30 anos estudando e depois começavam o seu ministério. E Jesus não foi diferente. E ele começou o seu ministério ali, só que naquela época, um mestre não podia ter discípula.
Um mestre não podia conversar abertamente assim com uma mulher. Ali Jesus começa, nessa conversa, a quebrar uma série de paradigmas, uma série de coisas culturais, de barreiras que impediam um relacionamento entre as pessoas e entre as pessoas e Deus, que esses paradigmas quebrados vão ensinar como você pode adorar a Deus de verdade. Então, o primeiro que ele quebrou, isso não é o ponto, estou só explicando. Ele estava conversando com uma mulher, isso não era normal. A segunda coisa que você vê no versículo 8, um paradigma que ele quebra, é que ele estava falando com uma samaritana. Primeiro ele estava falando com uma mulher, uma coisa que não era normal. Se você acha o mundo machista hoje, meninas, vocês não sabem como era naquela época. Era bem pior. Então, para Jesus estar conversando com uma mulher, cara, ele era um cara fera. Ele já estava, o cara tinha visão para frente já. E aí, além de conversar com uma mulher, ele conversa com uma mulher samaritana. Para você que não sabe, o povo de Samaria e o povo de Israel, que era o povo de Jesus, os judeus e os samaritanos não se davam bem. Por quê? Porque os samaritanos, uma aulinha de história rapidinho para você, eles faziam parte do povo de Israel, só que houve uma época que eles pararam de obedecer a Deus, Deus castigou o povo de Samaria, e eles acabaram quebrando uma série de leis e mandamentos que o Senhor tinha dado para eles. Eles começaram a se misturar com pessoas que não eram de Deus, começaram a casar com elas, começaram a adorar outros deuses. E aí, tinha outra parte do povo de Israel, que era de Judá, que começou a ficar com raiva dos samaritanos. E isso foi perdurando. Por quê? Porque os judeus olhavam para os samaritanos como uns traíras, assim. Para você entender melhor, é como as pessoas que gostam de Justin Bieber e as pessoas que não gostam. Né? Pode ser melhor amigo, quando chega nesse assunto, tem tapa. Né? Porque sempre tem esses dias eu estava lá, quem que era? A Lucille que estava defendendo ele. Né? Tá ali, ó, ele é lindo, não sei o quê, a pesada, ai, para, ele é, nossa, nem vou falar o que os pior falaram. Mas, ou sei lá, cara que gosta de uma série, gosta de outra, fica discutindo, imagina isso 10 mil vezes pior. Você acha que Brasil e Argentina é rivalidade, cara? Samaritano e judeu era pior ainda. E aí Jesus quebra esse paradigma, ele conversa com uma mulher, ele conversa com uma samaritana. E outro paradigma que Jesus quebrou enquanto conversava com ela, é que ele pediu água para ela, além de estar conversando com a mulher, ele pede água para ela, e naquela época, não está explícito aqui na Bíblia, mas um judeu, eles tinham leis, algumas leis de usos e costumes, assim, do que você podia fazer. Até o jeito de lavar a louça, eles tinham lei. E uma dessas leis falava que você não podia beber ou pegar nada do mesmo copo, ou do mesmo utensílio, utensílio? Utensílio, é verdade. Meu Deus, que fazem, mas não podia usar a mesma coisa que um samaritano. E Jesus vai lá e pede água para ela. Por isso que a mulher fala assim, ué, mas você não tem balde, como é que você quer que eu te dê água? Ela estava falando assim, ô velho, você está quebrando as regras, mano. Jesus, ele começou a quebrar as regras. Mas calma, não estou falando para você quebrar as regras, hein, meu filho? Tem gente feliz aí já, né? Você já vai saber onde eu quero chegar. Outro paradigma que Jesus quebra, ele chega num poço que era sagrado para os caras. Os judeus eram odiados pelos samaritanos, e chega um judeu, do nada, conversa com a mulher, pede para pegar na mesma parada que ela estava pegando, e pede água de um poço sagrado. Você está entendendo? Se a mulher fosse mais forte, ela tinha batido em Jesus, cara. E aí ela continua conversando, e durante a conversa, Jesus começa a mostrar quem ele é para ela. Quando Jesus vê que ela está meio brava assim, que ela está meio tipo, vem, sai daqui, seu judeu, que você quer conversar comigo, cara, vai embora daqui, seu barbudo. Né? Quando Jesus vê que ela estava boladona, ele começa a abrir os olhos dela. Ele fala assim, se você soubesse com quem você está falando,
Você ia pedir água para mim, minha filha. Eu acho que ela ficou mais brava ainda nessa hora. O que você está falando, cara? Aí ele fala, não, porque se beber da água que eu te der, você vai ter água da vida e você nunca mais vai ter sede. Se eu fosse aquela mulher, eu saía correndo. Né? Mas ainda bem que Deus tem as pessoas certas para momentos certos. E Jesus começou a desvendar quem ele era para ela. Olha lá no versículo 13. Lê ali comigo. Então Jesus disse, quem beber desta água terá sede de novo. Esse negócio que eu já falei. Pula para o 15. Então a mulher pediu, por favor me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. E aí Jesus dá uma cutucada nela de novo. Ele chega assim, vai chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse, você está certo ao dizer que não tem marido, pois você já teve 5 e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. Aí a mulher ficou cabreira mesmo. Falou, o cara sabe minha vida, cara. Ela respondeu lá, a mulher respondeu, agora eu sei que o Senhor é um profeta, os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês judeus dizem que é em Jerusalém, o lugar onde devemos adorá-lo. E aí Jesus disse, aí que chega o ápice e o tema do sermão. Mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Jesus começou a dar uma aula de adoração para aquela mulher. Ele foi lá, falou o que estava acontecendo na vida dela, que ela estava junto com um cara que na verdade não era o marido dela, que ela já tinha tido 5 maridos. Meu Deus, né? E quando Jesus fala isso para ela, ela fala, cara, quem é esse doido que está aqui? Ela deve ter pensado, mas depois ela falou, eu acho que isso é profeta. Mas você é judeu, é profeta, mas os judeus falam que a gente adora a Deus do jeito errado. E aí Jesus começa a mostrar para ela o que é uma devoção descolada, uma devoção verdadeira, uma devoção autêntica. E ele diz ali que os verdadeiros adoradores devem adorar a Deus em espírito e verdade. E a gente vai parar aqui no texto, é daqui que a gente vai tirar 3 lições para a nossa vida, sobre como você ter uma devoção de verdade. Sobre como sua devoção não precisar depender de uma igreja, não precisar depender de estar de férias ou não, não precisar depender de um líder de célula, ou de um mentor, ou do seu pai e da sua mãe falar para você ler a Bíblia, ou de algum amigo te chamar para a igreja. Jesus ele começa a mostrar para aquela mulher, que era religiosa, que era apegada aos rituais da tribo dela, que na verdade ela precisava se descolar, se livrar da maioria deles, para poder se aproximar de Deus. E a primeira coisa que eu e você precisamos aprender, a primeira atitude para você ter uma devoção descolada, é descolhe-se das tradições vazias. Como assim, Tarek? O que você está falando? Para quem não sabe, você que é visitante, meu nome é Tarek, é esquisito mesmo, porque eu sou árabe, e eu tenho narigão mesmo, não ria de mim, tá? Mas o que quer dizer, descolhe-se das tradições vazias? Olha lá as atitudes da samaritana que eu falei. Ela estava preocupada com a cultura dela. Ela estava preocupada com as brigas entre os judeus e os samaritanos. Ela estava preocupada com as regrinhas, se um judeu podia pegar no mesmo balde que ela ou não. Se o lugar certo para adorar a Deus era ali na terra dela ou na terra de Israel. Ela estava preocupada, porque os judeus falavam que não, é em Jerusalém que você tem que adorar a Deus. Os samaritanos falavam, não, é aqui na nossa terra.
E eles ficavam se matando por causa dessa briga. E aí chegou um cara descolado. Quem que é o cara descolado? Jesus, cara. Jesus é o cara mais descolado que eu já conheci. Ele chegou para ela e falou: minha filha, está tudo errado. Descolhe-se dessas tradições vazias que você está. Você está pegado a coisas pequenas para adorar a Deus. E, trazendo esse texto para a nossa realidade aqui, eu acho que muitos de vocês não buscam a Deus, porque vocês estão apegados a algumas tradições que a gente herdou que são vazias. Quer ver só? Aonde está escrito na Bíblia que para adorar a Deus você tem que levantar a mão durante o louvor? Aonde está escrito? Não está escrito. É uma tradição. Ah, é uma tradição ruim, Tarek. Não, mas ela pode ser vazia. Você já viu aquele cara que fala: nossa, aquele cara é tão crente, olha como ele levanta a mão no louvor. Olha que pentecostal, está pegando fogo já. Você julga o cara pela aparência. Ou não, quem é crente desde criança, como que você aprende a orar? Joelho no chão, mãozinha assim, fecha o olhinho, papai do céu. Aonde está escrito na Bíblia que você tem que fazer isso? Ah, Tarek, isso é ruim? Não. Mas, às vezes a gente se apega a algumas coisas para se aproximar de Deus que não tem valor. E aí, se você não se encaixa nessas coisas, você se sente fora da casinha. É tipo assim: ah, cara, eu não sou o tipo de cara que levanta a mão no louvor e que ora para Deus com a mãozinha junto, então eu não faço parte de uma igreja. Ou sei lá, os crentes são tudo esquisito, eu não quero andar com uma Bíblia debaixo do sovaco, de terninho, e pregando para as pessoas na rua. Tem algumas tradições que a gente junta, que afastam a gente de Deus. Sabe de onde vem esse negócio de fechar a mão? Vem da época dos senhores feudais. Os cristãos na era feudal, eles entendiam que Jesus era o Senhor deles, assim como nós entendemos. E eles eram vassalos dos senhores feudais. E na hora de fechar algum acordo com o senhor feudal, eles faziam assim. E aí o senhor feudal vinha e colocava a mão. Era uma demonstração de respeito. Então, na hora dos caras cultuarem a Deus, eles falaram: cara, vamos fazer assim para Jesus também. Era uma adoração genuína, mas com o tempo algumas coisas aqui da igreja, que nós cristãos vivemos, fazem a gente perder a essência verdadeira das coisas. Adoração, gente, seguir a Jesus não é cantar uma música, não é vir para a igreja, não é dar o dízimo. Cantar, vir para a igreja, dar o dízimo faz parte? Faz. Não pare de fazer isso. Jesus não condenou nada disso. Jesus, ele quis ensinar a gente o seguinte: dê sentido para as coisas que você faz. Olha aqui para mim. Quem está lá atrás, olha aqui para mim também. Por que você está aqui? Por que você veio aqui hoje? Sério, pensa. Por que você está aqui? Quando você se arrumou, você que é menina, que ficou 3 horas lá se arrumando, passando a chapinha, se perfumando, por que você estava fazendo isso? Ou a piazada, por que você veio aqui? Jesus, ele quer mostrar para você que tem coisas mais importantes do que simplesmente vir para a igreja porque minha mãe mandou, porque meus amigos vão estar lá, porque me obrigaram, sei lá. Tem gente que veio obrigada para a igreja. Eu queria que você desse um sentido para a tua vida com Deus. E não só você que é novo na fé, você que é velho na fé, é pior ainda. Quem tem mais tempo de fé, geralmente tem mais facilidade para criar ritos vazios na sua vida. Ritos que te afastam de Deus. E quando eu falo você, eu me incluo. Porque não é porque eu estou aqui na frente que eu sou perfeito. Eu tenho vários defeitos que às vezes me afastam de Deus, que eu crio ritos vazios, tradições vazias. E Deus falou para mim hoje, Tarek, que se descola dessas coisas. Quer ver uma? Eu era de família muçulmana, eu era muçulmano também. E aí o muçulmano, quando ele vai rezar,
ele tem todo um ritual nervosão lá, você tem que ajoelhar, levantar, nananã e tal. E eu cresci vendo aquilo, com meu avô me ensinando aquilo. Quando eu me converti, eu comecei a perceber que eu tinha dificuldade de orar a Deus, falar com Deus, sem estar ajoelhado. E quando eu orava, sei lá, deitado, andando, eu me sentia meio em pecado. Coisa esquisita, né? Eu sou esquisito mesmo, não faz mal. Mas você cria alguns ritos vazios. E aí muita gente, durante as férias, ou quando tenta se encaixar na igreja, deixa Jesus de lado, porque cansa um pouco do rito vazio. O líder de célula cansa de preparar a célula toda sexta-feira. E aí durante as férias não faz nada com Deus. Porque alguns de nós aqui, a gente tem alguns mecanismos que nos afastam de Deus. Qual que é o seu? Qual que é o seu jeito de fazer o teu devocional? Como você ora e lê a Bíblia? Os meus melhores devocionais, galera, foram durante as minhas férias. Eu lembro uma vez que eu estava em Jurerê, ó que chique, né? Vai pensando, seminarista aqui, eu fui lá porque tinha uns parentes lá, porque eu não tinha dinheiro. Mas eu fui lá, cheguei lá em Jurerê, sentei numa pedra, cara, abri a Bíblia assim. Eu falei, cara, que lugar massa pra fazer um devocional. Nossa, que massa. Eu lembro de vezes quando eu tinha 13 anos que eu ia jogar videogame, eu sentava no sofá, eu falava, Jesus, senta aqui no sofá comigo. É algo diferente. É algo verdadeiro. É algo que não precisa de alguém vindo te ensinar umas regrinhas que você tem que seguir. Se viver Jesus para você é seguir uma série de regras, cara, você não conhece Jesus. Você não conhece a Bíblia. Você vive um cristianismo sem Cristo. Você tem ritos. Alguns de vocês vêm domingo aqui, toma ceia com o pai. Nem sabe direito para que está fazendo aquilo. Eu vim te convidar para você dar sentido a se descolar de algumas coisas que têm sido vazias na sua vida espiritual. Vocês concordam comigo em fazer isso? Descole-se das tradições vazias. Não estou dizendo que não é para tomar ceia, que não é para fazer devocional. Não, estou falando, faz uma coisa mais autêntica, mais sincera. Quando você vai ver na Bíblia, os maiores homens de Deus foram os homens que foram mais sinceros com Deus, que não estavam presos a ritos, a modos de se fazer. Não, crente tem que falar glória a Deus e aleluia o tempo todo. Se não fala glória a Deus e aleluia, não é crente. Quer ver? Davi, ele era um homem de Deus, era o segundo coração de Deus. Quando ele pecou lá, ele traiu, ele adulterou, ele adulterou com Batseba, ele pegou a mulher de outro cara para ele e matou o cara ainda. Né? Um cara bem fera, o segundo coração de Deus. E aí quando ele percebe que ele pecou, ao invés de chegar diante de Deus, ó Deus eterno, me perdoa, ele rasga o coração diante de Deus. Você lê lá no Salmo 51. Dá para ver que as palavras de Davi, por mais que eu não tenha conhecido ele, foram sinceras. Ele fala, Deus, eu pequei. Eu sou um miserável, me perdoa. Me ajuda a ter alegria de novo na salvação do Senhor. Era um cara com uma devoção sincera, descolada de tradições vazias. Quer ver outro cara? Jeremias. Alguém aqui já leu Lamentações de Jeremias? Levanta a mão aí. Ó, teve alguns que leram. Cara, Jeremias ele foi um dos maiores profetas da Bíblia, mas quando você vai ler as Lamentações de Jeremias, cara, ele estava deprimidaço assim. Ele estava triste. Se você ler o capítulo 3, então, ele fala que Deus pegou o rosto dele e esfregou os dentes dele no chão, fazendo ele sofrer. Ele estava sentindo o pior dos piores. E ele fala, Deus, parece que o Senhor não gosta de mim não, cara.
Eu já vi gente em célula falando, eu não sei orar. Orar é conversa. Os maiores homens de Deus conversavam com Deus, como eu estou conversando aqui com você. Eu não estou usando uma linguagem difícil. Hoje eu não vim de camisa propositalmente. Vim aqui com o moletãozão do retiro. Para demonstrar que você pode ser reverente a Deus, mas você pode se descolar de algumas coisas que fazem Deus parecer um ser distante de você. Alguns de vocês acham que Deus é um juiz que fica lá no céu com um chicotinho na mão, esperando você pegar para dar uma em você. Assim. A Bíblia diz que os adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade são amigos de Jesus. Se descola de alguns padrões que você tem feito aí na tua cabeça para adorar a Deus. Então a primeira coisa é descolhe-se das tradições vazias. Jesus ele ensina isso na conversa com a samaritana. Ele começa, cara, você não está me entendendo. Eu não estou preocupado se eu estou pegando o teu balde ou não. Se eu estou no poço de Jacó ou não. Eu estou preocupado com você. Você precisa entender que a adoração vem de dentro e não de fora. A segunda coisa que você aprende nesse texto é, para você ter uma devoção descolada, descolhe-se das máscaras. Descolhe-se das máscaras. Mostre quem você é de verdade. Sai da defensiva, diante de Deus não tem essa. Quando Jesus foi conversar com a samaritana, ela estava na defensiva com ele. O que esse judeu louco aqui está me querendo me ensinar as coisas, cara? Vai embora, sai daqui, seu barbudo. Ela estava assim com ele. E aí Jesus ele começa a desconstruir isso. Ele começa a mostrar quem ela era de verdade. E aí quando ela se vê, quando ela percebe que Jesus sabia que ela já teve 5 maridos e estava com um que não era o marido dela, ela falou, eita cara. Jesus ele mostrou que se você quer adorar a Deus de verdade, primeiro você se descola de tradições vazias e em segundo, você se descola das máscaras. Ele tirou a máscara dela. Ela estava ali, toda cheia, indo para cima de Jesus. Jesus falou, cara, eu sei tudo sobre tua vida. E alguns de nós, eu falo nós porque eu também faço isso muitas vezes. A gente veste uma máscara de crente, cara. Sabe máscara de crente? Você sabe do que eu estou falando, porque você não é igual na escola do que você é igual aqui. É ou não é? A maioria das vezes é verdade. Na sexta você está aqui, oh Jesus, glória, meu Deus. E na segunda, qual é que está? Meu filho, carapuça serviu, né, cara? Como é que fica fora da igreja? Eu já vi pai e mãe que chegou para mim e falou, Tarek, você precisa conversar com a minha filha. Eu, por quê? Tua filha é uma benção. Ela é uma benção aí na igreja. Você conhece ela de sexta-feira, você não conhece ela em casa. E sabe, às vezes a gente vive cheio de máscaras diante de Deus. E Jesus mostrou que não dá para esconder nada dele. Que o melhor jeito de você se aproximar dele é quando você mostra quem você é de verdade. Estou falando para você sair daí do seu lugar, vir aqui no microfone e contar seus pecados para todo mundo. Tem uma coisa que eu aprendi que é o seguinte, chore com quem entende suas lágrimas, se abre com quem é teu brother. Não sai contando tua vida para todo mundo. Só que isso não quer dizer que você tem que viver debaixo de uma máscara de adorador, de uma máscara de cristão. Quando eu estava no colégio, quando eu me converti daí, de verdade mesmo, eu lembro que eu fui quebrando alguns paradigmas. Eu não estou falando para me vangloriar, estou falando uma coisa que Deus fez na minha vida e que foi muito legal. Eu lembro que eu comecei a quebrar alguns paradigmas de crente na cabeça dos meus amigos. Porque eles iam conversar comigo, eu conversava com eles normal, sobre qualquer assunto.
tratava os caras bem, dava risada, contava piada, eles chegavam assim, pô, Tarek, mas você não é crente, você não pode fazer essas coisas. E porque a gente às vezes vive num molde assim, sabe? Eu queria que você saísse desse molde, cara. Que você fosse sincero diante de Deus. Quantas vezes a gente não ora e não fala com Deus no automático? É ou não é? Você faz a mesma oração, você faz do mesmo jeito, todo dia. Claro, você tem que ter a disciplina de todo dia buscar a Deus, mas não precisa ser todo dia do mesmo jeito. As melhores orações que eu já fiz foram as orações que eu cheguei sincero diante de Deus. Eu falei, Deus, eu pequei pra caramba essa semana. Aí começa a listar meus pecados. Cara, o meu iPad aqui, ele tem meu caderninho de devocional. Eu digito porque é mais rapidinho, em vez de escrever. Se você pegar esse caderno, teve o de ontem dessa semana, cara. De ontem. Tem 3 parágrafos desse tamanho só de pecado. Meu filho. Eu fui sincero, falei, Deus, eu não aguento mais essas coisas. Fiquei meio deprimido. Mas o renovo que veio depois foi incomparável, porque eu tirei minha máscara diante de Deus. Tira sua máscara diante de Deus. Eu queria que hoje, olha aqui para mim todo mundo, já está acabando. Você não viesse só em mais um apelo que eu vou fazer, não cantasse só mais uma música, eu queria que você mostrasse para Deus quem você realmente é e como você realmente está se sentindo. Se você tem algum questionamento para Deus, questiona. Não tem problema questionar, Deus responde. Lá em Lamentações, quando eu falei de Jeremias, no capítulo 3, que ele falou, Deus esfregou meu rosto no chão e tal. Deus está me fazendo sofrer, ele pegou uma flecha e atirou em mim. Ele começa a se abrir, falar tudo o que ele estava sentindo, e no final ele fala assim, mas eu gosto de trazer à memória as coisas que me trazem esperança. O Senhor Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre e se renova a cada manhã. Quando você é sincero diante de Deus, Ele começa a tratar a tua vida. Ele começa a tratar das tuas crises. E aí quando você é sincero e verdadeiro, você se descola das máscaras, você não precisa de um culto. Durante as férias você também adora a Deus, sabe por quê? Porque não é um ritual. Não precisa de alguém aqui na frente, é quem você realmente é. Algumas pessoas ficam abismadas quando certas pessoas se desviam da igreja. Eu não fico abismado. Eu já vi muita gente se desviando da igreja. Eu não sou um cara velho, mas eu já vi muita gente. E a maioria das pessoas que eu vi se desviando da igreja tinham uma adoração vazia, uma devoção vazia, de máscara. Ele não era verdadeiro com Deus. Seja verdadeiro com Deus, que Deus vai tratar a tua vida. Terceira e última atitude para você ter uma devoção descolada. Descolhe-se do lugar. Descolhe-se do templo. É lugar ter esse templo massa, com esse ar-condicionado. Isso ou é a chuva hoje? É chuva, né? Deve ser os dois, mas ar-condicionado, poltroninha. Os caras tocando bem aqui, umas luzes massa, TV a Dolly's, os brothers, as amigas, né? Mas você não precisa disso para adorar a Deus. Você pode adorar a Deus fora daqui. E onde a gente vê isso quando Jesus fala com a samaritana? Eles estão lá conversando, aí ela fala, mas vocês acham que é em Jerusalém que adora a Deus? A gente acha que é aqui. E aí Jesus responde para ela, olha lá no versículo 21. Ele responde, mulher, creia no que eu te digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus.
Mas virá o tempo, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Jesus estava falando assim, ele não estava falando, vamos destruir o templo porque ele não serve para nada, não. Ele estava falando, não precisa se apegar a isso. Deus é espírito, ele é um ser espiritual. Mais para frente, Paulo vai ensinar que o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e dentro de você. A gente tem mania de chamar a igreja de casa de Deus. Cara, deixa eu te contar uma coisa, igreja não é a casa de Deus, nós somos a casa de Deus. Igreja é o lugar onde as pessoas de Deus se reúnem para adorá-lo. Isso é igreja. A casa de Deus é aqui, ó. É dentro de você. Quando você decide andar com Jesus, Jesus passa a morar dentro de você. E quando você é um templo, você não precisa de um lugar especial para adorar a Deus, porque você é um templo. Então não importa qual lugar você esteja. E quando você começa a entender isso, você se descola das tradições vazias, você se descola das máscaras, você se descola de um lugar, você começa a adorar a Deus de verdade. Porque você começa a entender que a adoração a Deus, que uma devoção descolada, uma devoção verdadeira, ela é uma devoção de intimidade com Deus. Você se torna íntimo de Jesus. Você não precisa de um pastor para adorar Jesus. É de dentro para fora, é diferente. Eu lembro que teve uma época assim que eu estava muito apaixonado por Jesus. Hoje eu ainda sou, mas no começo da conversão você sempre está mais no gás, né? E eu lembro, cara, que eu li a Bíblia no busão. Que eu falava de Jesus no busão para as pessoas. Com vergonha às vezes, mas falava. Porque eu falava, cara, essa pessoa pode estar precisando. E tantas outras pessoas que estão aqui, que eu estou olhando para vocês, eu conheço muita gente aqui que viveu esse amor com Jesus e que passou ele para outras pessoas. Porque é íntimo. Sabe, algo que é intrínseco. É verdadeiro. E eu queria que você adorasse Jesus de verdade. Não julgasse se alguém é mais ou menos espiritual por levantar uma mão ou não, ou por orar bonito durante a célula ou não, ou por dar um maior dízimo, sei lá. A Bíblia diz que um dos melhores dízimos foi dado por uma viúva pobre, que deu tudo o que tinha, umas moedinhas. Como é a tua devoção a Deus? Hoje Jesus veio te dizer para você ter uma adoração descolada. Sem tradições, sem máscara, sem precisar de um lugar para você adorar Ele. Quando você começa a pensar nisso, e aí eu entendo algumas pessoas que não se encaixam dentro da igreja. Tem gente que vem aqui na igreja uma vez e vai embora, porque fala, não estou afim de ter essa vida com Jesus. Muita gente pensa isso. Mas tem muita gente, às vezes, que vem aqui, passa um tempo na igreja, e gente que não é crente, e eu já vi isso acontecer, que percebe que tem muita gente com máscara aqui dentro, e que aí fala, cara, se ser crente é isso, eu não quero ser crente. Eu já vi. E aí que você vai falar para o cara, não é verdade? É verdade. A gente coloca uma máscara. A gente tem um jeitinho de fazer as coisas. Jesus veio falar para você fazer diferente. Para você adorar a Deus do jeito que você é. De verdade. Sem máscara. Eu vim aqui hoje do jeito que eu gosto de estar. Eu gosto de andar de moletom. Se você for na minha casa, eu ando que nem um... Como eu posso dizer uma palavra bonita? Desleixado. Corintiano, isso? Vai, Corinthians. Graças a Deus, sou corintiano. Ando de meia, com blusão, com a camisa do Corinthians.
Meu cunhado foi em casa esses dias e falou, Tarek, você não presta mesmo, né? Por quê? Pô, eu vim ontem, você estava com a camisa do Corinthians branca. Eu vim hoje, você está com a camisa do Corinthians preta. Mas tu é bandido mesmo, né? Eu vim do jeito que eu gosto. Não irreverente, porque Deus merece nossa reverência. Mas, às vezes, a gente pode ser um pouquinho mais ousado na nossa adoração a Deus. Cara, Deus que fez os adolescentes. Eu amo ver vocês pulando aqui. Cara, eu amo um segredo, quando, sabe, tem uma galera que a gente está pulando e tal, dançando, adorando a Deus. Eu amo minha cela é muito massa. Cadê minha cela? Ei! Os lindos aí, cela turista. É muito massa, a gente joga a bola antes da cela e chegar suado não é legal, né? Tem uns brother que chega suado aí e pergunta porque as meninas não gostam. Não gosta dele, né? Ah, meu filho, passa desodorante, né, filho? Mas, sabe, é tão legal, a gente joga bola, a gente conversa, é sincero. O Johnny, cara, o Johnny é o discípulo mais sincero que eu tenho. Quando ele faz besteira, ele chega para mim assim, tio, eu fiz besteira a semana toda, cara. Né? E eu gosto. Ah, você gosta das besteiras que ele faz? Não. Dou bronca nele. Mas eu gosto que ele é sincero. Alguns de vocês vão para o discipulado, e alguns de vocês têm dificuldade de fazer discipulado aqui, porque tem que ficar escrevendo bonitinho num caderninho para o discipulador ler e gostar do que ele está lendo. Quanta gente que eu já não discipulei, cara, que levava o discipulado como se fosse uma lição de casa. Dá vontade de dar uns tapas nos guri. Se a Bíblia para você é uma lição de casa, eu quis dizer que às vezes se você gosta de lição de casa, beleza. Mas como a maioria eu sei que não gosta e acha chato, então não leve a Bíblia como uma lição de casa. Seja mais sincero com Deus, que aí você vai conhecer Ele de verdade. Amém, galera? Queria que a banda subisse aqui. E a gente vai encerrar esse momento. A palavra foi simples. Talvez alguns de vocês já tinham ouvido sobre esse texto. Eu já ouvi várias vezes. Mas tem coisas que eu acho que Deus gosta de relembrar a gente, sabe? Eu acho que hoje Deus quer que nasçam pessoas aqui que tenham uma devoção descolada. Que adore a Deus em espírito e em verdade. Em espírito, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Você não precisa de um templo, você é o templo. E em verdade, porque você é verdadeiro com Deus. É esse o adorador que Jesus quer. Por isso eu vou pedir para você fechar o teu olho. Eu acho que isso facilita para você pensar na sua vida. Se você não quiser fechar o olho, tudo bem, pode olhar para esse rosto árabe. Mas eu queria que você pensasse, como é a tua devoção com Deus? Como anda a tua devoção? Alguns de vocês vão ficar de férias até o dia 20 de fevereiro. Aí vai ter uma semana de aula e aí vai ter feriado já. Ou seja, tem mais um mês de férias aí. Como é que você vai levar a tua devoção durante as tuas férias? Ela vai ser um negócio cheio de rituais que dá preguiça de fazer? Ou você vai ser sincero com Deus a ponto de até na hora que você for para o computador ou conversar com alguém, você chamar a presença de Deus junto com você? O apelo que eu vou fazer é simples. Se você quer hoje, você que já é velho na fé, você quer reencontrar uma devoção íntima com Deus? Ou você que está aqui pela primeira vez e nunca viu alguém falando de Jesus de uma maneira simples? Nunca entendeu que Jesus morreu na cruz por você e que Ele quer ser teu amigo, Ele quer ter um relacionamento com você, e você quer isso para a tua vida? Você quer ter uma devoção verdadeira? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, mas que isso seja verdadeiro.
que seja de verdade. Eu não estou me importando se vão levantar 20 ou 300. Eu acho que nem Deus se importa com isso. Eu acho que Deus se importa com pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Se você tem levado Jesus como uma chatice da tua vida e quer mudar isso, fica de pé aí. Acredito que Jesus pode te ensinar muita coisa nessas férias sobre o que é ter um relacionamento íntimo com Ele. E como eu gosto de muvuca, você que ficou de pé, vem aqui na frente, vamos orar junto. Por mais que seja muita gente, vamos orar junto. Abraça quem está do teu lado. Não vem porque seu amigo veio. Vem se for sincero. E a primeira oração é tua. Porque hoje a gente aprendeu que você não precisa de um pastor ou de um líder para orar por você. Então eu quero que você ore do jeito que você sabe orar. E você entregue a sua devoção a Deus e fala: Deus, eu quero ser teu amigo. Eu não quero um ritual. Vou dar um tempinho para você orar. E aí a gente ora junto. Da adoração e a essência és tu. Você que está de pé aí atrás, quer dizer, sentado aí atrás, fica de pé. Vamos adorar a Deus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Eu estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Vamos orar junto aqui. Pai, hoje eu creio que o Senhor trouxe uma mensagem simples para mim e para os meus irmãos aqui, para esses adolescentes que eu amo tanto. E Deus, a gente está de pé aqui, eu já estou de pé aqui também, de maneira sincera, Deus. Nós queremos uma adoração de verdade, uma devoção descolada de tudo aquilo que nos atrapalha. Quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, que cada adolescente que está de pé aqui, tanto os da frente quanto os de trás, eles possam conhecer o que é uma intimidade verdadeira com o Senhor. O que é andar com o Senhor de verdade. Porque eu acredito, Deus, que o Senhor não está só aqui na igreja, o Senhor está comigo quando eu estou em casa, o Senhor está comigo quando eu estou com a minha família, Deus, e eu amo isso. O Senhor está comigo quando eu estou com meus amigos, e eu creio que com os adolescentes também, Pai. Por isso eu quero te pedir, Pai, nos ensina o que é adoração de verdade, o que é andar com Jesus de verdade. Como o Senhor andava, Deus. A sua palavra diz em 1 João capítulo 2, versículo 6, que as pessoas que te amam devem andar como Jesus andou. Pai, nós queremos andar como o Senhor andou. Você era um cara descolado, Deus. Nós queremos ser igual ao Senhor, Pai. Deus, por favor, que a vida contigo não seja um peso para nós, mas seja algo leve, algo agradável. Por mais que seja difícil às vezes, Deus, te seguir, nós pedimos que seja
agradável estar contigo e que a gente tenha prazer na tua presença e na tua palavra, Pai. É assim que eu oro no nome de Jesus. Amém. Há conserto sim para esta geração corrompida, há conserto sim para esse mundo decaído, há conserto para a minha vida, para a sua vida, há conserto em Jesus.